Por que todo super-herói tem uma identidade secreta? Não é por causa do Superman ou do Batman. É por causa do Scarlet Pimpernel, que foi criado há 120 anos. Como disse Stan Lee, ele foi o primeiro super-herói sobre o qual li, o primeiro personagem que poderia ser chamado de super-herói. A baronesa Emma Orczy nasceu em uma família aristocrática na Hungria em 1865. Quando ela estava com a idade de 14 anos, a família mudou-se para Londres e lá Orczy começou a escrever. Seus primeiros trabalhos, romances históricos e histórias policiais, não tiveram sucesso, mas tudo mudou em 1903. Com o marido, ilustrador, escreveu uma peça baseada em um de seus contos. Foi ambientado durante a Revolução Francesa e envolveu um inglês rico chamado Sir Percy Blakeney, que parecia não se importar com nada além de moda, mulheres e dinheiro. Mas isso era apenas um disfarce para sua verdadeira identidade, o Pimpinela Escarlate. Com um pequeno grupo de amigos, conhecido como Liga do Pimpinela Escarlate, ele empreendeu ousadas missões de resgate para salvar aristocratas franceses que haviam sido condenados à morte na guilhotina. Ele tinha uma arma exclusiva, era um mestre do disfarce e sabia como planejar operações de fuga complexas. E sempre que resgatava com sucesso um aristocrata, deixava para trás um cartão com a imagem de uma pequena flor, um Pimpernel Escarlate, daí seu nome. Este herói misterioso torna-se internacionalmente famoso e o governo revolucionário francês envia agentes por todo o continente para rastreá-lo. Mas ninguém poderia suspeitar que o ridículo Sir Percy era na verdade o corajoso e perspicaz Scarlet Pimpernel. A peça foi um grande sucesso e em 1905 a baronesa Orczy publicou seu primeiro romance sobre The Scarlet Pimpernel. Eles eram muito populares na Grã-Bretanha, na Europa e nos Estados Unidos, e ela escreveu mais 16 nos 35 anos seguintes. Personagens inspirados no Pimpinela Escarlate logo surgiram, especialmente nos Estados Unidos, como Zorro, a Sombra e o Fantasma. E na década de 1930, um jovem Stan Lee, que daria forma à Marvel Comics, leu os romances da baronesa Orczy. Como Lee disse mais tarde, o Scarlet Pimpernel foi o primeiro super-herói sobre o qual li, o primeiro personagem que poderia ser chamado de super-herói. Qualquer pessoa interessada em super-heróis, este foi o primeiro super-herói legítimo. Lee viu e adorou o filme de 1934, com Leslie Howard no papel principal. Foi uma das muitas adaptações cinematográficas. Assim como acontece com os super-heróis modernos, o Scarlet Pimpernel apareceu repetidamente nos cinemas, interpretado por diferentes atores e com diferentes interpretações da história. Mas não foi só Lee quem aprendeu com Orczy. Superman, que apareceu pela primeira vez em 1939, tem um famoso triângulo amoroso, no qual Lois Lane ama Clark Kent e Superman. Isso repercutiu de Marguerite, a esposa de Sir Percy, que é atraída pelo misterioso e arrojado Scarlet Pimpernel. Orczy popularizou o tropo da identidade secreta, que se tornou uma característica universal das histórias de super-heróis. Mas em nenhum lugar isso foi imitado mais de perto do que com Bruce Wayne, que cuida de sua imagem pública como um playboy bilionário para que ninguém pudesse suspeitar que ele fosse o Batman. E depois ao cartão de visita, onde o Pimpinela Escarlate deixava um desenho da flor que lhe deu o nome, aumentando assim a sua notoriedade. O Homem-Aranha também é conhecido por deixar anotações nas cenas de seus feitos heróicos. Sem esquecer a Liga do Pimpinela Escarlate, um grupo de amigos e associados que conheciam a identidade secreta de Sir Percy e ajudavam em seu trabalho. Esse tropo também se tornou onipresente, seja Bruce Wayne com Alfred como seu assistente ou os muitos companheiros e equipes de super-heróis. A ideia de herói é antiga, é claro. A própria palavra vem do grego antigo e se refere a guerreiros míticos como Aquiles e Heitor da Ilíada de Homero. As pessoas sempre foram atraídas por personagens heróicos e sempre contamos suas histórias. E antes dos heróis gregos houve a antiga epopeia mesopotâmica de Gilgamesh, composta há bem mais de 4.000 anos, sobre um herói guerreiro que derrota feras estranhas, luta com, ou é favorecido pelos deuses, e ainda tem uma espécie de companheiro chamado Enkidu. Depois, na Idade Média, surgiram poemas e contos de cavaleiros cavalheirescos, fossem Rolando ou o Rei Arthur e sua Távola Redonda.
Os super-heróis modernos têm muito em comum com esses antecessores antigos e medievais, especialmente na forma como suas histórias foram contadas, recontadas e retrabalhadas. Mas o Scarlet Pimpernel foi o primeiro verdadeiro super-herói no sentido moderno. Ao contrário dos heróis da Grécia que buscavam a glória acima de tudo, ou de Gilgamesh, que buscava a imortalidade, ou dos cavaleiros que lutaram na guerra, o Pimpinela Escarlate procurou salvar vidas e servir ao bem comum. Orczy nunca saberia em 1903 que seu Scarlet Pimpernel criaria um conjunto de tropos e um tipo de personagem totalmente novo que mais de um século depois, se tornou o gênero de entretenimento mais popular do mundo. Resta dizer então obrigado Baronesa Orczy, de Cultural Tutor.